Baseando-se no seu conhecimento de preposições em inglês, descreva a posição do livro em relação à mesa. Based on your knowledge of prepositions in English, describe the position of the book in relation to the table. Well, it's on! Previously on English Now. E é exatamente esse o conceito de preposição. Palavra diretamente destinada a descrever a posição, posicionamento, a localização das coisas e das pessoas no mundo e no espaço. Preposição. Em português, você resolve quase tudo com apenas 4 preposições. Ora, de quantas você precisa para fazer a mesma coisa? Em inglês, 10, 10, 10. E a preposição em vai se trifurcar em 3 preposições. On, in, on. At. And now, the truth about prepositions 2. Hello, hi there! Aula de preposição 2. Sim, o assunto é extenso. Por um acaso você perdeu a aula da semana passada, aconselho voltar. Estamos no meio do assunto. Começando hoje com 2 preposições muito frequentes em português, que dão problema na passagem para o inglês. Estou falando da preposição de e da preposição para, que você sabe, eu posso substituir por a, principalmente se estiver em Portugal. Preposição para ou a. De novo, para vai apresentar variantes. Temos aí a variação pra e a variação com os artigos pro, pros, pras. Mesma coisa, você vai sempre separar isso aí no inglês, vai colocar a preposição e depois o artigo. De novo, bifurcação. O para vai virar 2 coisas diferentes em inglês. Porque nós temos 2 usos bem distintos dele em português. Uma coisa é a preposição que sugere movimento, sugere deslocamento de um ponto a outro. E aí eu vou para o Rio, vou para a Bahia, vou para Campinas. Diferente do uso em eu comprei esse presente para você. Essas 2 ideias vão se separar em inglês. O para de movimento vai ficar com a preposição to. I'm going to Rio, I'm going to Bahia, and I'm going to Campinas. Mas eu tenho um presente for you. I have a gift for you. I have a present for you. Em que esse para é mais a intenção que me fez comprar um presente pensando em você do que o movimento do presente indo de algum lugar para outro. Parecidíssimo com o que acontece com a preposição contrária à preposição para, a preposição de. Dá uma olhada nela aí, de. 2 usos em português, um deles implicando movimento. Ele vem de Brasília, ele voltou de Campinas. Esse de sugere de novo movimento, a preposição que faz isso em inglês é from. Diferente de uma mesa de madeira, em que não há ideia nenhuma de movimento. O que acontece é, eu tenho uma ideia para a mesa, uma outra ideia para a madeira, ligo as 2 com uma preposição, mas sem que isso implique nenhum movimento. São só 2 ideias sendo associadas, sendo conectadas com a preposição mesa de madeira. A preposição que faz isso em inglês é of.
Dá uma olhada nessa pronúncia, o som final é V, of. Para encerrar o terreno de confusões entre a passagem do português para o inglês, temos a grande preposição com. Uma das preposições mais utilizadas, mais adoradas por brasileiros. Com. Preciso falar com você. Sonhei com você. Estou com raiva de você. Tendência brasileira, é claro, traduzir tudo isso por with, a preposição em inglês, que não vai caber em nenhum desses casos. Porque with, em inglês, significa essencialmente companhia, accompanied by. Então eu só posso sonhar com você se a gente estiver sonhando junto. Junto. E aí, toda vez que você pensar com em português e tentar fazer o with, eu aconselho a parar e pensar, tá junto mesmo? Acompanhado de? Muito provavelmente não. Já foram 8 preposições essenciais em inglês. Mas eu tenho que fazer menção honrosa para a preposição about, que significa originalmente algo como around, about, um círculo, em volta, em torno de. About é a superpreposição que vai acompanhar o verbo think. I think about. Que também vai aceitar a preposição of. I think of. Aliás, igualzinho o verbo para sonhar, dream, que também vai tolerar as duas. I dream of you, I think of you. Ótimo! Essas 9 preposições fazem o grosso de tudo que você vai precisar de preposição em inglês no seu dia a dia. Muito bem, outra coisa que você tem que saber é que toda preposição começa nesse histórico de localização. Começa de maneira literal para localizar, para posicionar as coisas. Mas você sabe que as palavras vão evoluindo dentro de uma língua e começam a ter seu uso ampliado. Muitas preposições que tinham uso literal no começo têm uso simbólico, metafórico alguns séculos depois. Milênios? Então, às vezes, para chutar bem qual vai ser a sua preposição naquela situação, você vai ter que reconstituir o imaginário visual que deu origem à expressão. Às vezes é impossível. Às vezes você vai ter que enxergar um movimento que não vai estar no imaginário visual de quem fala português, mas com certeza está no de quem fala inglês. É o caso de listen to music. E aí alguém imaginou lá atrás que tem um movimento em relação à música, ou listen to me, em que você empresta seus ouvidos para mim e tem um movimento metafórico aí, que nem sempre vai ser evidente ou previsível. Você tem que conhecer mesmo preposição e verbo. Tem que conhecer a palavra. Mas às vezes dá para intuir. Te aconselho a separar uma página do seu caderno para cada uma dessas preposições. Toda vez que você ouvir um uso surpreendente de cada uma delas, ou mesmo um uso mais banal, vai na página e anota. Deixa todas as expressões usando aquela preposição juntas. Vai ficar mais fácil de assimilar tudo. Ora, é o fim dessa explicação. Mas acho que antes do quiz... antes do quiz, teremos um final gramático. Tem vinheta aí, final gramático? Põe. Vinheta, final gramático. Final gramático! Final gramático!
gramático. O que acontece com a gramática, o que acontece com a sua estrutura de frase quando você está ali usando o seu verbo com preposição. Como no caso de eu penso em ir, eu penso em fazer isso, eu penso em viajar. Ora, depois de qualquer preposição, se você tiver um verbo, ele vai entrar na sua ing form. I think of doing, I think of going, I dream of doing, I dream of going. Vai acontecer com qualquer preposição, mas eu te aconselho cuidado especial com a preposição to. Sabe que essa é meio traiçoeira porque ela forma os infinitivos to be or not to be, to do or not to do. Beleza, acho que você está munido para o quiz. É só pegadinha. Série de frases em português com preposições e você vai ter que imaginar qual é a associação visual que vai te levar para a preposição correta em inglês. Vou te desejar boa sorte. Go! Number 1! Eu sonho com você. I dream of you. Dream, you. Dream of you. Number 2! Eu não tenho dinheiro comigo. I don't have any money on me. I have no money on me. On me. On. With me? No. On me. Number 3. De onde ela é? Where is she from? From. Where is she from? Movement. Number 4. Eu penso em fazer isso. I think of doing that. Think. That. I think of that. Of doing. ing after preposition. Number 5. Os vídeos estão na internet. The videos are on the internet. On the internet. A net? On the internet. Number 6. Ela sonha em fazer isso. She dreams of doing this. Number 7. Com quem você está falando? Who are you talking to? Talking to. Talking to. To. Movement. Number 8. Do que você está falando? What are you talking about? Talking about. Number 9. Te vejo às 2 na quinta-feira. See you on Thursday at 2 o'clock. See you at 2 o'clock on Thursday. Number 10. Obrigado por assistir. Thanks for watching. Thanks for watching. Thank you. Beleza, muito bem, essas foram as preposições de hoje, mas estou ouvindo você reclamar, ué, só foi 9, eu tinha prometido 10, é verdade. A 10ª preposição mais usada do inglês é super conhecida do grande público, ficou famosa no mundo inteiro, ela se opõe à preposição on. Você já conhece on, do on the table. A preposição que se opõe a esse conceito é a preposição off. On, off. E agora sim, seu som final é F. E essa é a grande diferença de pronúncia da preposição of, que a gente viu lá atrás. E essa agora, off. Uma preposição de descolamento, de separação. Ela é exatamente o oposto do contato físico sugerido na preposição on. Por isso, para decolar, você tem aí o phrasal verb take off. Ou ainda na expressão para ir embora, sair do trem, sair do ônibus, off you go. Aliás, pelo mesmo motivo, a preposição off também vai dar nome a vários repelentes para mosquito. Off. E é claro, o famoso turn on, turn off, que é o caso de qualquer aparelho eletrônico em que você tem exatamente um circuito elétrico que fechado funciona, nesse caso o circuito está on, e separado para de funcionar, nesse caso o circuito está off. E isso vai servir para todos os seus aparelhos eletrônicos, e por isso você tem ali o botão do on e o botão do off que circulou pelo mundo inteiro. Bom, já comecei com it's on.
It's on. Só me resta dizer agora bye bye baby, bye bye honey. English Now is off.